O Brasil deveria continuar ou sair dos BRICS? Recentemente, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro falou que se ele retomasse a presidência da República, retornasse, né, ao cargo de presidente em 2026, ele retiraria o Brasil desse grupo de países. É claro que tem toda a questão da inelegibilidade e toda essa luta política, mas esse debate começa a ressurgir na política nacional. Será que ficar alinhado ali a países como China, Rússia, Índia, Irã e outros países ali, será que isso é bom ou ruim para o Brasil? No vídeo de hoje eu vou fazer essa análise com vocês para que você tenha todas as ferramentas para entender isso, beleza? Vamos para o vídeo. Pessoal, e aí, o Brasil pode sair dos BRICS? O que está em jogo numa decisão dessa? Lembrando que esse ano nós temos aí a cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro, nós temos também a COP30, que vai acontecer em Belém. Então, hoje nós vamos falar dessas diversas situações aqui para o Brasil, lembrando que nós estamos no meio de um embate Brasil e Estados Unidos, e o Brasil assume a presidência dos BRICS nesse ano. Então, vamos lá. Nos últimos anos, o BRICS, que é formado não só, mas principalmente, né, são os membros fundadores do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se tornou uma peça-chave no cenário econômico mundial. Por quê? Porque movimenta, né, os países ali que fazem parte, só esses, né, porque nós temos outros aí que foram admitidos recentemente, mas só os fundadores ali, os principais, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, só eles são responsáveis por 40% da população mundial e 1/4 do PIB global. Então, o bloco ele vem se consolidando em contraponto à hegemonia ocidental representada pelos Estados Unidos da América. E agora nós vivemos esse período bem conturbado pelas diversas ameaças de Donald Trump em relação à criação de uma moeda que possa se contrapor ao dólar. E agora, recentemente, o ex-presidente Jair Bolsonaro ele sugeriu a possibilidade de deixar os BRICS, caso ele voltasse ao poder, beleza? E essa ameaça reacendeu esse debate aí sobre os benefícios e desafios da permanência do Brasil no grupo dos BRICS. Nós temos várias dificuldades em relação aos BRICS, primeiro, uma questão político-ideológica, né? Por exemplo, o Irã, ele faz parte desse grupo. A Índia faz parte desse grupo. A China faz parte desse grupo. A África do Sul, até, é claro, com todos os problemas que ela já teve, mas atualmente nós não temos uma visão política tão distante deles. Mas a questão da Rússia e da China é bem complicada para o Brasil. Algumas decisões, por exemplo, a invasão da Ucrânia, a China ali com o seu regime comunista, e tudo isso vai influenciar aí essa visão meio que antagônica do Brasil em relação ali, da população brasileira em relação a esses demais países. Então a gente vive uma situação meio conflituosa ali, não dentro do grupo, mas da opinião pública, né? O Brasil ele tem muito a ver com esses países, é a pergunta que se faz, ainda mais agora diante dessa ameaça do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, beleza? E a gente tem que analisar o seguinte: hoje, no contexto global, é viável a saída do Brasil do grupo dos BRICS? Quais seriam as consequências para o Brasil? E como isso impactaria a economia e a posição geopolítica do Brasil? Vamos analisar alguns desses temas nesse vídeo. Então, já vou te pedir, dá o like, curta, comenta, compartilha, que eu tenho certeza que após esse vídeo você vai ter muitas ferramentas para poder decidir se é bom ou ruim para o Brasil permanecer nesse grupo. Então, vamos lá. O que são os BRICS e por que o Brasil entrou nesse grupo? Porque eu falei aqui, né? A gente não tem muita coisa em comum com esses países e porque, lembrando que Javier Milei retirou a Argentina recentemente dos BRICS, né? Eles tinham acabado de entrar e o Javier Milei retirou eles. Então, os BRICS eles foram originalmente concebidos como um agrupamento informal de economias emergentes. Então, grava isso, agrupamento informal, quando eles começaram, né, de economias emergentes, unidas pelo seu potencial de crescimento acelerado, né, a Índia e a China crescendo muito, e pela sua busca de contrapor ao mundo
que era dividido ali entre as potências mundiais ocidentais, especificamente falando. E o termo surgiu lá em 2001, quando o economista Jim O'Neill ele apontou que o Brasil, a Índia e a China, como os países mais promissores dentro dos emergentes, os mais promissores do século XXI. A África do Sul entrou no grupo bem depois, ela entra em 2010, beleza? Então, 2001, o Jim O'Neill ele fala ali que o Brasil, a Rússia, a Índia e a China são os países mais promissores ali dentro dos emergentes, são os mais promissores, ok? E aí, a África do Sul ela vai passar a fazer parte em 2010, ok? E aí, nós temos ali a formação dos BRICS, tá? Primeira coisa que a gente tem que falar é de fortalecimento do comércio exterior, né? A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Eu vejo muitas pessoas falando que os Estados Unidos é o nosso maior parceiro. Não, a China é o nosso maior parceiro comercial, com um volume de exportações ali que ultrapassa 100 bilhões anuais. Isso mesmo, 100 bilhões anual. Grande parte disso vem do agronegócio, que é tema de um próximo vídeo. E também da mineração, mas o agronegócio ele é a força que vai impulsionar a economia brasileira. Então, tanto o agronegócio quanto a mineração são ali os fundamentos da nossa economia. E a China tem grande interesse, tanto no agronegócio quanto na área de mineração. E a Índia, ela vem crescendo ali muito como mercado estratégico para produtos brasileiros, especialmente petróleo e alimentos. Lembrando que a China ali a Índia, tem uma população enorme, né? Quase hoje que ultrapassando já a população chinesa, beleza? E aí nós temos agora uma questão de financiamento, né? Acesso a financiamento. Por quê? O Banco do Desenvolvimento, o NBD, conhecido como Banco dos BRICS, ele oferece linha de crédito para infraestrutura e desenvolvimento alternativa àquelas instituições tradicionais, como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial. Inclusive, atualmente, quem está na presidência do Banco de Desenvolvimento dos BRICS é a ex-presidente Dilma Rousseff. Inclusive, se vocês olharem nos jornais de hoje, vocês vão ver que a presidente está sofrendo sérias críticas por denúncias de assédio moral contra funcionários do banco. Algo que a gente já tinha ouvido falar quando ela ocupou a presidência do Brasil. Mas isso é tema para outro vídeo. Então, participar desse grupo é bom pela questão do financiamento de infraestrutura no Brasil. Então, o Brasil ele já foi beneficiado com empréstimo para projetos estratégicos, como construção de ferrovias, portos. Então, tudo isso é bom. Uma coisa também que pesa muito é a questão do protagonismo geopolítico, né? O BRICS permite ao Brasil uma maior influência em negociações globais, sem depender exclusivamente dos blocos ocidentais ali, como o G7 e a OCDE, porque você tem a Rússia, um grande player, você tem a China, então você consegue ter a Índia, tá? Você consegue ter um peso maior quando você se reúne com essas economias ali. Se você pegar só o poderio bélico da China, da Índia e da Rússia, o poderio geopolítico aumenta bastante. Então, fazer parte desse grupo do ponto de vista geopolítico, de protagonismo geopolítico para o Brasil, é muito bom. Tá. E diante desses fatores, abandonar o bloco poderia ter um impacto profundo para o Brasil. Vamos analisar um pouco do que foi que o Bolsonaro ele falou agora que ia retirar. Mas ele já fez essa ameaça lá em 2022. Ele já tinha falado sobre isso. Durante o governo de Jair Messias Bolsonaro, de 2019 a 2022, ele teve uma postura meio ambígua em relação aos BRICS. Primeiro, no seu discurso, ele frequentemente atacava a China, principal potência do grupo, e defendia um alinhamento maior com os Estados Unidos. Na época, não sei se vocês lembram, o governo era o atual, o governo dos Estados Unidos, o presidente, né, era o atual presidente, Donald Trump. Então, porém, no entanto, né, na prática, o Brasil continuou participando ativamente do bloco dos BRICS, mantendo encontros, diplomacia e usufruindo ali das relações comerciais. Então, no discurso ele falava uma coisa, na prática ele fazia outra, né? Algumas pessoas vão chamar isso de pragmatismo político. A ameaça de saída dos BRICS, ela surge por três razões, né?
Primeiro, o alinhamento estratégico com os Estados Unidos, tá bom? Primeira coisa que é importante que você saiba é o alinhamento do governo Bolsonaro com os Estados Unidos. Isso lá atrás, e essa ameaça se reflete hoje. Se você estiver acompanhando tudo que está acontecendo, a pressão norte-americana contra o ministro Alexandre de Moraes, o governo Lula, a questão do presidente ser impedido de ir na posse do Trump. Vou fazer um vídeo comentando essas situações, mas para você entender, primeiro, o alinhamento político e ideológico, né, com os Estados Unidos na atual gestão. Então, o Bolsonaro ele vê na China uma ameaça ideológica e ele prefere fortalecer os seus laços com os Estados Unidos, que é um país crítico aos BRICS. Inclusive, o Donald Trump já ameaçou que vai sancionar os países dos BRICS, né, se eles tocarem a ideia ali de uma moeda que se contraponha ao dólar, né? O segundo ponto ali, ainda falando sobre o alinhamento ideológico, a Rússia, outro membro do bloco, também gera algumas controvérsias, especialmente em relação à guerra da Ucrânia, né? Então o Brasil ficou numa situação meio delicada, apesar do presidente Bolsonaro ter ido lá solidarizar com Putin, e aí foi uma questão muito mais por conta dos defensivos agrícolas, né, que eram fornecidos pelo aquele país, são, né, fornecidos ao Brasil pela Rússia. A gente tem uma carência muito grande e o agronegócio faz uma pressão muito grande em relação a isso, gera uma controvérsia, né? O Brasil está de que lado? Lá dos invasores, tal, então essa questão pesa. Se bem que hoje isso já está meio embaralhado, né? Porque o Donald Trump mesmo, nós vimos a situação com o Zelensky ali, vou fazer um vídeo amanhã falando sobre essa questão do Zelensky, e é importante a gente analisar isso, né? Que tem essa questão da Rússia, que gera um mal-estar, e do alinhamento ideológico com os Estados Unidos. Isso dentro do campo ideológico Brasil-Estados Unidos. Segundo, desconfiança quanto aos benefícios para o Brasil. Será que o Brasil, de fato, está sendo favorecido? Tem algum benefício? Porque alguns inscritos ali argumentam que os BRICS beneficia mais a China e a Índia do que o Brasil. Porque o Brasil acaba sendo um parceiro secundário dentro do próprio grupo, né? Então, os principais parceiros ali seriam a China e a Índia, e o Brasil seria um parceiro secundário. Beleza? Então, essa desconfiança quanto aos benefícios do Brasil também vão gerar esse debate. A influência política do bloco é também questionada, né? Já que não tem mecanismo formal de governança que obrigue os países a cooperarem de fato, né? É muito mais um agrupamento de países do que um bloco político ali, de fato. Algumas pessoas até acham, né, que poderia virar um bloco econômico, político, militar, igual a OTAN, mas não é o caso, né? É mais um agrupamento de países emergentes ali do que outra coisa, tá? E terceiro ponto são as pressões internas e externas, né? Por exemplo, setores da elite empresarial brasileira, especialmente ligadas ao agronegócio, eles têm forte laço com a China e eles poderiam resistir a essa mudança. E os setores políticos mais alinhados com os Estados Unidos poderiam apoiar uma mudança do bloco. Então a gente tem esse problema aqui, os setores econômicos muito ligados aos chineses pela questão econômica e os setores políticos muito ligados aos Estados Unidos por uma questão ideológica. Então são fatores ali que vão gerar problema. Então, pressão interna, desconfiança quanto aos benefícios do Brasil e a questão do alinhamento ideológico Brasil e Estados Unidos, tá? Beleza. Vamos supor que isso acontecesse, o Brasil saísse dos BRICS. Quais seriam essas possíveis consequências para o Brasil? Tá. Se o Brasil decidir sair dos BRICS, os impactos seriam em diversas áreas. Nós sentiríamos isso em diversas áreas. Primeiro, seria um impacto econômico, né? Com uma redução drástica das exportações da China, né? Então, a China compra mais de 30% de tudo que o Brasil exporta. Então, de tudo que o Brasil exporta, 30% tem como destino a China. Principalmente soja, carne e minérios de ferro. Uma saída dos BRICS poderia prejudicar essa relação, já que o governo de Pequim poderia priorizar parceiros mais alinhados ali politicamente, como o Irã, a Índia e etc. A perda de acesso ao financiamento do Banco dos BRICS. Então, o Banco de Desenvolvimento ali dos BRICS, ele vai financiar projetos de infraestrutura, como eu já falei com vocês. E
ele financia projetos de infraestrutura nos países membros. Então, uma saída do Brasil, o Brasil deixando de fazer parte do grupo, ele vai perder essa fonte de renda. E ele vai ser dependente daquelas instituições ocidentais que já deram tanto trabalho para o Brasil, né? O FMI e etc. Né? Então, uma saída do BRICS seria ruim. Desvalorização do real e impacto no comércio. Né? O Brasil teria uma desvalorização do real mais acentuada do que ocorre. Né? Então, a saída dos BRICS ela vai gerar, né, uma desconfiança do mercado internacional. E isso vai afetar investimentos, consequentemente, desvalorização da nossa moeda. Beleza? Aqui já não está lá essas coisas. E nós temos agora os impactos geopolíticos. Né? O que poderia acontecer se o Brasil saísse dos BRICS? Né? Primeira coisa é a redução da nossa influência global, que já não é muito grande. Né? Quem não lembra aí do ministro das Relações Internacionais de Israel, numa cúpula da ONU, falar que o Brasil era não diplomático. Né? Então, nós já não temos essa influência toda, apesar do Brasil ser um país que mantém relações diplomáticas com vários países, né? Acho que são 193 atualmente. O Brasil não tem essa força geopolítica, essa influência geopolítica que nós gostaríamos de ter. Então, o Brasil ele deixa de fazer parte de um dos principais blocos econômicos do mundo, né? E ele perde voz em fóruns internacionais. Por exemplo, o Brasil vai sediar agora a COP20, o Brasil vai sediar o encontro dos BRICS, então acaba perdendo um pouco essa voz. Países como China e Rússia, eles podem reduzir a cooperação diplomática com o Brasil. Lembrando que o próprio Jair Messias Bolsonaro, quando nós tivemos um problema com o Macron, falando da Amazônia, a Rússia e a China foram dois países que foram em defesa do Brasil. E aí ninguém mais tocou naquela questão do Macron em relação à nossa floresta amazônica. Então, você acaba perdendo um pouco não, né? Perdendo muito dessa cooperação diplomática, né? E aí a gente acaba dependendo cada dia mais dos Estados Unidos e da União Europeia. Sem o BRICS, o Brasil ficaria mais atrelado ao Ocidente, reduzindo assim a sua margem de manobra, né? A gente tinha que nós vamos ficar totalmente ligados ali e as negociações comerciais e políticas sempre ligadas aos norte-americanos e europeus. O Brasil ele pode tentar uma aproximação com a OCDE, né, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mas esse processo não garante em nada benefícios, nem a curto, nem a longo prazo. E, por último, nós teríamos ali um isolamento político, né? Em um cenário de multipolaridade crescente, sair do BRICS poderia isolar o Brasil nas novas iniciativas econômicas e geopolíticas. Então, isso tudo aqui, vocês já estão vendo que não é o melhor caminho, né? O Brasil, ele tem como sair do BRICS? Falei de tudo que poderia acontecer de ruim, mas é possível? Então, o que precisa do Brasil para sair do BRICS? É que só chegar lá e sair, como o Javier Milei fez na Argentina? A primeira coisa que tem que acontecer é o presidente formalizar a decisão junto ao bloco e iniciar o processo de saída. Sendo que aqui começa o problema. Por quê? Porque nós teríamos que ter a aprovação do Congresso Nacional. Como o BRICS ele envolve tratados, como né, os BRICS eles envolvem uma série de tratados internacionais, o Congresso precisa aprovar a saída. E nós sabemos que a bancada ruralista no Congresso é muito forte. Será que a bancada ruralista vai querer perder do agronegócio, né? Vai querer perder o acesso às exportações chinesas? Eu acho bem difícil. Então, o Brasil, certamente, o presidente não conseguiria essa aprovação. A esquerda provavelmente não iria apoiar essa saída. E os setores da direita, menos ideológicos e mais pragmáticos, também não iriam aceitar essa saída de bom grado, tá? E também nós teríamos ali a reação do setor privado, né? Empresários do agronegócio, da indústria, eles poderiam pressionar contra a saída ali, temendo, por exemplo, prejuízos econômicos, né? Como eu mencionei para você aqui. Tá. O que a gente pode resumir disso tudo que eu falei para vocês? Eu espero que vocês tenham pontuado e levem isso para vocês, que vocês entendam essa análise, né? O BRICS ele vai representar uma das principais apostas do Brasil para manter a sua relevância global e fortalecer a nossa economia. Apesar dessas críticas que nós temos aos BRICS, a participação do bloco tem gerado benefícios concretos, especialmente no comércio e no investimento.
E aí, se o Brasil saísse dos BRICS, poderia perder acesso a mercados estratégicos, enfraquecer sua posição internacional e se tornar mais dependente dos norte-americanos e da Europa. Por outro lado, poderia buscar um novo alinhamento geopolítico. Mas a que custo seria tudo isso? Será que nós mais ganharíamos ou nós teríamos mais perdas? Isso tem que ser analisado. E você? O que você acha? O Brasil deve sair ou não dos BRICS? Deve permanecer no bloco? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo. Valeu!